Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando um novo episódio aqui no nosso canal do Podcast. É muito bom ter você aqui conosco. Eu sou a Julian Lemos. Eu sou o William Lemos. E esse episódio é sobre avivamento. Paz do Senhor, nós estamos aqui hoje com o pastor Daniel Borges. Ele é pastor da Igreja Matriz de Alvorada, né, pastor? Senhor, para nós começarmos, poderia se apresentar, compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória ministerial, como, que ano o senhor se converteu, como o senhor conheceu a Cristo, o seu trajeto até chegar no nível que o senhor está hoje como pastor fixo, né, da igreja, como nós estávamos conversando antes, como evangelista, e de chegar onde o senhor chegou. Senhor... Amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, e é uma oportunidade muito boa estar com cada um de vocês aqui. Amém. E o William, a Júlia, o Brian e a Júlia. Isso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meu nome é Daniel Borges, sou pastor na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em Alvorada. Também sou intérprete e tradutor na Igreja Pentecostal Unida. E fiz o IBA, me formei como aluno destaque, né? Ganhei o troféuzinho, glória a Deus, primeiro lugar. Glória a Deus. Fiz 4 anos de faculdade de teologia na Universidade Luterana do Brasil. Sim. Depois fiz pós-graduação em aconselhamento pastoral e até onde escrevi um artigo que foi publicado em uma revista chamada, uma revista Qualis B1, que é uma revista que tem uma boa abrangência. Fiz cursos de inteligência emocional e agora a gente está aqui trabalhando para o Senhor. Temos viajado pelo Brasil, temos viajado pelos Estados Unidos, América do Norte, Europa e África, pregando a palavra de Deus. Eu entrei na igreja, foi no ano de 2000. Eu cresci numa igreja trinitariana e com 12 anos eu disse para minha mãe, não quero mais ir. E comecei a me desviar. E a gente acabou voltando para a igreja no ano de 2000. No dia 10 de junho do ano de 2000, foi a primeira vez que eu botei meus pés no meio da igreja de vocês. Certo. Quando entrei lá, era aquele povo pulando, correndo, saltando. Pentecostal. O povo estava assim, ó, pentecostal aquele dia. E eu pensei, meu Deus... E agora, o que eu tô... Eu pensava assim, essa parada é forte demais, meu Deus do céu. Mas a partir daquele dia 10 de junho do ano de 2000, a minha vida mudou. Glória a Deus. A partir dali, eu saía da igreja e ia para as festas, né? Que eu estava acostumado a participar de festas, trabalhava em danceteria, né? Sim. E trabalhei em danceteria por muito tempo. E eu saía da igreja, ia para a danceteria, voltava na terça-feira para o culto de oração, aí voltava para casa, no sábado estava na igreja, saía da igreja, ia para a danceteria, até um dia Deus falar comigo e me perguntar, enquanto eu estava tomando um Red Bull com uísque, e Deus me perguntar, o que tu está fazendo aqui? Nossa. Quando Deus falou aquela primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi naquele dia, assim, de uma maneira muito clara. O som estava tocando, as pessoas estavam dançando e Deus falou comigo, o que você está fazendo aqui? Eu larguei aquele copo no balcão, deixei meus amigos ali e fui para casa e nunca mais botei meus pés. Glória a Deus. Então... temos aí aprendido muita coisa ao longo dessa jornada, né? Já são 24 anos, caminhando aí para 25 anos dentro da Igreja Pentecostal Unida, dentro do Evangelho, né? E a gente tem aprendido muito. Nós auxiliamos nosso pastor, meu pastor Carlos, que
foi um grande homem de Deus para mim, me auxiliou muito, me ajudou muito, me incentivava muito, né? É muito importante que nós devemos estar debaixo de um pastor que venha nos incentivar, né? Venha nos mentorar, nos ensinar, nos inspirar. E ele me ajudou muito. E com o passar do tempo eu comecei a pregar. E até eu comecei pregando uma mensagem num congresso aqui que chama-se Kabum. Sim. Uma explosão do Espírito Santo. A partir dessa mensagem as portas começaram a se abrir. Eu ainda trabalhava numa empresa naquela época e enquanto trabalhava, daqui a pouco eu recebia ligações. Você é o pastor Daniel? Sim, sou. Não, nós gostaríamos que você viesse pregar aqui em tal lugar. Eu, meu Deus. E assim, Perdão interromper o senhor, mas que ano foi essa mensagem que o senhor pregou? O senhor lembra? salvo engano, foi em fevereiro de 2009. 2009. Lá aqui em Esteio, né? Na Expo Inter. Isso. Eu tinha 9 aninhos, mas eu lembro muito bem. Lembro da mensagem do senhor. Até hoje eu encontro pessoas que dizem para mim, pastor, eu recebi o Espírito Santo naquele congresso. Foi algo assim que marcou a minha vida. Sim. E aqui é muito importante eu trazer algo em pauta, né? O pastor Stark é o meu pastor hoje. Sim. Ele é o meu mentor. Eu tenho alguma situação, é com ele que eu falo. Eu tenho uns problemas no ministério, eu tenho minhas dúvidas, os meus questionamentos, é com ele que eu falo. E todos nós precisamos ter um pastor na nossa vida. Um pastor precisa ter um pastor. Sim. Então, naquela época, uma vez eu disse para ele, pastor, tem como o senhor fazer algo para mim? Quando o senhor voltar para os Estados Unidos, aqui no CEA Porto Alegre, tem como o senhor pedir para o pastor Billy Cole mencionar o meu nome uma vez em oração, pedindo para Deus me usar para orar para pessoas receber o Espírito Santo. Eu não quero que ele ore por mim, eu só quero que ele faça a oração uma vez. Nossa. E o pastor Stark, ele sempre, antes de sair, ele ligava o pastor Cole, dizendo que estava vindo, e quando voltava, falava para ele o que tinha acontecido. E ele depois disse que ele voltou para os Estados Unidos, ele falou com o pastor Billy Cole orou por mim, e depois eu preguei no próximo ano ali, o congresso dos jovens, né? E Deus foi bom. Deus abençoou, ouviu a oração, ouviu o seu desejo. Deus viu o seu desejo, né, pastor? Que outras pessoas recebessem o Espírito Santo. É muito interessante, né, pastor? Porque a gente vê o senhor hoje com um ministério consolidado, né? O senhor viaja bastante, né? Já tem uma família. Mas a gente não tem a dimensão e não entende tudo que o senhor passou para chegar até aqui, né? Qual foi o momento que o senhor considera que Deus chamou o senhor para o ministério, para esse chamado? Quando o senhor entendeu o que Deus queria fazer na sua vida? Pois bem, então o ano de 2000 eu entrei para a igreja, conheci a minha esposa, e o ano de 2003 nós casamos. 2 meses depois de ter casado, eu estava num culto, e entenda que um culto pode mudar o resto da tua vida. Com certeza. Apenas um culto, a partir daquele culto, as coisas dali podem mudar, porque até então eu ia à igreja, eu batia minhas palmas, eu levantava minhas mãos, eu dava minhas ofertas, mas naquele dia, naquele culto, Deus me pegou. Daquele dia em diante a minha vida foi transformada e eu comecei a servir o meu pastor, comecei a servir a igreja. A partir dali, eu digo que eu comecei a buscar o ministério. Inconscientemente, sim, eu comecei a almejar o episcopado. Eu comecei a trabalhar, eu vi uma janela fechada, eu abria. Eu vi um ventilador desligado, eu ligava. Eu vi uma porta que era para estar fechada, fechá-la. Ou seja, então comecei a procurar coisas. Um servo nunca fica sem trabalho. Sim. Quem realmente quer servir na casa do Senhor sempre vai encontrar um trabalho. Sempre tem o que fazer, né, pastor? Sempre tem o que fazer. Então, essa história, para mim não tinha essa história de ficar esperando o meu pastor pedir para fazer. Vai lá e faz. Não, tu tem que ter o know-how da coisa.
Tu tem que ter o feeling, o pregador está sem água. E servir, mas não é meu trabalho, não. É o reino. Glória a Deus. É coisa do reino. E a partir dali, a minha vida mudou. E pela graça de Deus, eu casei com a pessoa certa. Minha esposa tem a mesma pegada que eu tenho, né? Então a gente está aqui para servir ao reino de Deus. No congresso de 2009, eu lembro até hoje, então, 43 pessoas receberam o Espírito Santo. Nossa. Foi um cabum, foi uma explosão do Espírito Santo. Eu via pessoas que não acreditavam. Eles não conseguiam acreditar. Não é possível. Não é possível. Pastores, muitos pastores não acreditavam que aquele magrinho ou estava pregando e Deus operou desta maneira, né? Mas é interessante que foi um sábado ou domingo, salvo engano, que eu ministrei. No outro dia, eu estava com um saco de lixo, recolhendo lixo entre as barracas. Glória a Deus. Ou seja, não estava ali só pela plataforma, né, pastor? Não. Aquele que está só por pregar, só quero que eu sou um pregador, eu quero estar na pregação, eu quero estar em evidência. Para mim, existe algo que está faltando. Nós precisamos ter, e é o que falta hoje, é um espírito de servo. Sim. Ninguém quer ficar seu segundo pastor, todo mundo quer ser o primeiro pastor. Ninguém quer estar ali auxiliando alguém. Nós precisamos ter um espírito de servo. Jesus, a Bíblia diz que maior é aquele que serve, né? Sim. Você já pegou um ônibus e daqui a pouco você está ali no ônibus, daqui a pouco você dá lugar para alguém, você não se sente bem. Sim. Com certeza. A senhora entrou no ônibus, ou a mulher grávida entrou no ônibus, e você deu o lugar, você, aqui dentro você dá aquele sorriso. Até em coisas simples, né, pastor? Quando tu vê uma pessoa que precisa que a porta seja aberta, tu só segura pra pessoa passar. Às vezes ela só te dá um obrigado. Valeu a pena segurar a porta um segundinho ali pra pessoa passar. É. E na questão de servir, observação é o primeiro passo para a revelação. Glória a Deus. Quando você observa, você vai ter revelação das coisas, você vai notar coisas que precisam ser feitas. Sim. Mas não é a minha missão na igreja, não é no meu departamento. Não interessa, irmão. Nós temos que aprender a servir. 2012, eu estava com meu pastor nos Estados Unidos, na cidade de Columbus, e tinha um rapaz que abria a porta para ele, estacionava o carro dele, entregava uma folha para ele, ele estava disposto ali no culto para servir o pastor. Sim. A função dele era estar ali como um escudeiro para servir o pastor. Aí eu perguntei, pastor, por que ele está ali? Ele abre a porta para o senhor, por que ele estaciona no seu carro? Qual é o cargo dele? Ele disse, Daniel, ele quer ministério. E o primeiro passo para o ministério é servir. Sim. Porque quando eu largo o ministério na mão de uma pessoa que só sabe pregar, não vai saber servir. Lá na frente tem coisa que vai dar errado. Nós precisamos começar servindo. E eu comecei em 2003, naquele culto que Deus me pegou. Lembra? Eu cheguei no meio de vocês. Eu estava vivendo a minha vida. Sim. Aí um dia Deus me compeliu através de convites, né? Meus amigos me convidando para vir à igreja. Ok, vamos lá. E quando eu entrei na igreja, eu vi vocês pulando, saltando, aquilo tudo. Alguma coisa me tocou. Alguma coisa mudou a minha vida. E passou o tempo, em 2003, daí Deus me pegou. Aí foi certeiro, pastor. Aí foi certeiro. Aí não teve mais como escapar. Aí, a partir dali eu estava 100% com o meu pastor. O que ele precisava fazer, eu fazia. E às vezes coisas sem ele, eu sabia que tinha que ser feito. Sim. E eu não precisava esperar ele perguntar, não. O senhor corria na frente.
correr, né? Isso é em qualquer lugar. Se eu sou um empresário e eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo, Verdade. eu quero que a pessoa Faça mais, sempre. faça mais, vá adiante, a pessoa tenha busque conhecimento, tenha know-how da coisa, tenha proatividade. E às vezes dentro da igreja a gente acaba colocando isso aí de lá. Não. Você tem que ter proatividade nas coisas do reino. Quando a gente, hoje, qualquer coisa, eu falo pro pessoal, se você não sabe, pergunta ao irmão Google. Verdade. O irmão Google é um expert em quase tudo na vida. Pergunte ao irmão YouTube, ele vai te falar como fazer isso. Então a gente às vezes acaba ali, não sei o que fazer. Não, irmão, não, para mim não. É interessante o senhor falar isso, e a gente tá aqui, mas a gente aprende muito também, né? A gente entrevista, mas a gente tá aprendendo também. E é interessante porque às vezes as pessoas pensam que o avivamento, ele é só aquele cabum, que nem a gente falou da sua mensagem, mas o avivamento tá aí, pastor, nos servir, onde ninguém tá vendo, né? Muitas vezes. E a gente vê isso se manifestar muito na vida de Eliseu. Né, para que ele recebesse a porção dobrada de Elias, alguma coisa ele teve que fazer antes. Ele teve que servir, ele teve que andar com Elias e entender o que Elias estava fazendo, né? Então é muito interessante o senhor falar isso, para que a gente entenda, né, de onde vem. Eliseu serviu Elias, Isso. Ruth serviu Noemi, Aham. Timóteo serviu Paulo. Glória a Deus. Nós precisamos de um avivamento de serviço. Essa é a diferença, né, pastor? Eu acredito que muita gente acha que o avivamento é só falar em línguas. Entra numa igreja, tá todo mundo pulando, dançando, falando em línguas, tá um barulhão gigantesco, estrondoso. Mas o avivamento mesmo é que nem o senhor falou, né? É o servir, né? Esse é o verdadeiro avivamento, eu acredito que seja, né, pastor? O serviço, ele sempre vai abrir portas. Servindo pessoas, isso fez com que portas abrissem para mim que eu nunca imaginaria. Sim. Eu nunca imaginaria que estaria no centro de um estádio, com mais de 30 mil pessoas na volta, e eu ali servindo. Serviço abre portas. Teve o Fagner Machado, uma bênção de Deus, um irmão meu que congrega conosco, que ele trabalha na parte da música na igreja. Ele foi para Manaus comigo, ele tem um coração voltado para o ministério apostólico. Sim. E eu cheguei lá e eu disse, eu colei esse, tu vai servir o pastor Charles Robner. Aonde tu vai, o que ele precisar, tu faz. Isso colocou ele em cima da plataforma, no meio daquele estádio todo. Nossa. Onde muitos jovens queriam estar. Aonde muitos pastores queriam estar. Verdade. Ele só chegou lá por causa do serviço. Eu só cheguei lá por servir. Glória a Deus. Muitas vezes eu estou aqui no Brasil e quando o meu pastor está aqui, eu abro a porta do carro dele, ele vai tirar o casaco, eu ajudo ele a tirar. Porque eu não preciso mais disso. Sim. Eu não preciso mais, eu sou pastor de uma igreja, eu já tenho um ministério consolidado, eu não preciso. Mas na realidade, se eu não fazer, eu não cresço. Se eu não fazer, há uma parte que está faltando. Tecnicamente eu não precisaria fazer isso, mas eu faço porque é isso que nos mantém com os pés no chão. Glória a Deus. É isso que faz a gente ser homem de Deus, não para ser servido, mas para servir. Verdade. E é isso que Jesus veio ensinar, né? Se nós for ver a ceia na hora do lava-pés lá, ele se dobrou de joelho, lavou os pés dos discípulos, porque ele precisava servir, né? Ele ainda falou, eu tô fazendo para vocês fazer igual. Então ele queria que nós aprendêssemos isso, né, pastor? Exato. O que é para o senhor, assim, se o senhor pudesse descrever o avivamento no seu ministério, o que ele significa para o senhor? Como ele se apresenta no seu ministério? Avivamento é o que acontece com o crente. Evangelismo é o que acontece com o pecador.
Evangelismo é o pecador se arrependendo. Sim. Avivamento é o crente se arrependendo. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Avivamento não se resume numa mera resposta emocional dentro de uma igreja. Sim. Que temos uma igreja pequenininha ali, aquela barulheira em quase assim um negócio de outro mundo, e tivemos um grande avivamento. Tu teve uma resposta emocional. Sim. Tu teve Sim. os acordes ali da guitarra, as notas, os acordes ali fizeram o teu corpo vibrar. Mas não diga para mim que isso é avivamento. Avivamento é quando tu entende quem tu é. Avivamento é quando tu pega a Bíblia, coloca embaixo do teu braço e vai na quarta-feira, na quinta-feira dar um estudo bíblico para alguém. Avivamento é quando você busca ajudar o teu pastor ganhando almas para o reino de Deus. Pregar é fácil, é 40 minutos ali, tem um tendel, tu traz a palavra, uma palavra energética, tu coloca, tu imposta a voz, tu tem todo um... Mas avivamento é mais... As pessoas, muitos me ligam, pastor, a gente quer trazer alguém aqui para ter um grande avivamento. Então... Sim. E não é barulho, né? As pessoas pensam isso. Avivamento vai fazer você ter responsabilidade. O que temos de pessoas dentro das nossas igrejas que não têm responsabilidade. Não, voluntariado. A maioria das igrejas trabalham com voluntariado. Voluntariado não significa de qualquer jeito, não. Sim. Agora tu chega atrasado no ensaio da música, tu não... chega atrasado na hora que você vai lecionar para as crianças. Não, irmão. Você precisa de avivamento. O avivamento, ele transforma, né, pastor? Ele vai transformar, ele transforma o nosso caráter pecador do velho homem num caráter cristão, que vai cumprir as responsabilidades, o horário, o compromisso com a palavra de Deus, né? Avivamento vai fazer você ter uma conexão com Deus. E Deus é um Deus de detalhes. Olha para o tabernáculo. Sim. Olha para o templo. Olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus, ele cuida dos detalhes. Aí chega nós aqui, os brasileiros, né? E a gente quer fazer as coisas de tudo que é jeito. É verdade. Deixa eu pegar e falar que muitos jovens olham e admiram a igreja americana, dizendo, oh meu Deus do céu. Sim, é o PCI. Olha o PCI, eles olham os vídeos, a câmera, tudo certo, os meninos lá tocando, os pregadores A maioria dos que admiram não teriam oportunidade lá. Sabe por quê? Aqui eles faltam um ensaio. Aqui eles não passam a música no meio da semana. Sim. Lá não acontece. Tu não fez a tua parte, tchau. Não tem. Eu já vi, isso eu ouvi, ninguém me contou. Eu vi mais de uma vez. Temos que ter responsabilidade. Se você não quer, tem outro que quer. Glória a Deus. É forte, mas é real, né, pastor? E a gente viu e notou isso muito na mensagem do pastor Ryan, né, durante o congresso, que ele diz isso. Até tem um cortezinho que a gente fez muito interessante que ele fala: eu não beneficio, eu não recompenso talentos na minha igreja. Tem muitos talentosos no banco. E pessoas que às vezes não têm aquele talento estão em cima da plataforma pelos frutos, pela responsabilidade que elas têm. Então é forte isso que o senhor está falando e vai de encontro, né? De fato, a pior coisa que um pastor pode fazer, no meu entender, né, é dar um cargo para segurar alguém na igreja. Com certeza. Eu não faço isso. Nós não podemos dar cargo para segurar irmão na igreja. Quem segura é Jesus. Glória a Deus. E se a pessoa não tem uma conexão... Verdade. Eu não sei vocês aqui, né? Mas eu já vi pessoas ao redor do Brasil que o ídolo deles era uma tribuna. O ídolo deles era uma bateria, era uma guitarra. E Jesus.
Avivamento é quando o pastor Crossley ainda falou que não tem ninguém em cima da plataforma dele que não está em um grupo familiar. Sim. Que não está falando de Jesus para alguém. Meu Deus do céu. Isso para mim é buscar o avivamento que a gente... E o maior avivamento da história está acontecendo. Sim. Eu quero também falar isso aí depois, mas o maior avivamento da história está acontecendo. A pergunta é, será que a gente vai fazer parte? Ou será que a gente vai ser aquela geração mimimi? Que, pobre de mim, o brasileiro tem muito disso, né? Sim, vitimismo. O vitimismo, muito vitimismo, tadinho, eu quero isso, pobre de mim. Não, meu irmão, não, maior é aquele que está em nós do que aquele que está do mundo. Levanta a sua cabeça, faça o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito simples. Ele é muito claro, ele é muito simples. Nós ficamos buscando subterfúgios, tadinho de mim, pobrezinho de mim. Não, levanta a cabeça, participa dos cultos, ajuda o teu pastor. Glória a Deus. Que o avivamento, e avivamento não é... Eu estava numa igreja uma vez, e tinha uma pessoa andando de um lado para o outro, gritando assim, manda avivamento, manda o avivamento. Avivamento não é algo que vai vir. Avivamento é algo que já está. Sim. E Deus não manda avivamento, Deus manda você. Deus manda você. Existe o que eu chamo de parceria de fé entre nós e Deus. Sim. Temos que ter uma parceria de fé. Glória a Deus. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós fazemos. Se eu me preocupar em fazer aquilo que é para Deus, eu vou ter um problema. Sim. Eu tenho que me preocupar com aquilo que é para mim fazer. Eu conto essa história do fazendeiro que recebeu o pregador e levou o pregador para conhecer aquela enorme fazenda gigantesca, colocou na sua caminhonete branca e saiu andando pelaquela enorme fazenda. Após algumas horas, eles voltaram para o ponto de partida e o pregador olhou para aquela fazenda imensa e disse, olha o que Deus fez. O fazendeiro olhou para o pregador e disse, você devia ter visto essa fazenda quando estava nas mãos de Deus. Glória a Deus. Ou seja, tem coisas que é o homem que faz, tem coisas que é Deus que faz. O homem prepara a terra, o homem planta, o homem rega. Agora entra Deus que faz algo. A parceria de fé que o Senhor disse. O crescimento. A parceria de fé. Eu batizo nas águas em nome de Jesus. Ele perdoa os pecados. Eu ministro sobre o poder do Espírito Santo e dou a palavra de fé. Glória e Deus, batiza com o Espírito Santo. Enquanto não entendermos que tem coisas que é problema de Deus e tem coisas que é nosso problema, nós não vamos ter esse avivamento. Sim. Glória a Deus. O Senhor tá falando ali de algumas experiências que o Senhor teve até nesse lugar que o Senhor pregou e tinha alguém pedindo avivamento, né? E nesses lugares todos que o Senhor foi, Manaus, Estados Unidos, quais os outros estados que o Senhor visitou? Brasil, com vários lugares. Vários estados, né? 14 estados nos Estados Unidos, Portugal, preguei lá também. E qual foi desses lugares que o Senhor mais tem uma memória marcante? Alguma coisa que aconteceu, uma experiência no lugar que marcou o Senhor grandemente? Assim, por óbvio, eu nunca tinha sido exposto a uma cruzada do tamanho que nós tivemos em agosto do ano de 2023 em Manaus. Foi poderoso, né? Nos vídeos a gente vê isso. Isso. Tu está naquele estádio gigantesco e tu vê um povo buscando Deus. Tu vê milagres acontecendo na tua frente. Eu vi... Tivemos em 2022 uma cruzada num lugar menor. 2023 no estádio.
Nesses 2 dias aí, nesses 2 eventos, nós tivemos mais de 15 mil pessoas recebendo o Espírito Santo na nossa frente. Nossa. Eu vi pessoas largando muletas, eu vi pessoas, enquanto eu traduzia, pessoas dizendo, pastor, chamando a atenção, aqui eu tô vendo. Pessoas dizendo, eu tô ouvindo, pessoas mexendo o braço que não conseguia mexer antes. Isso é o poder do maior avivamento da história está acontecendo. Não tem como você ser o mesmo após ter um contato com Deus nesse nível. E quando a gente estava em Manaus, lá foi algo tremendo, algo que mudou a minha vida, tanto em 2022 como em 2023. 2022, nós estávamos muito próximo da multidão. Sim. A gente via coisas acontecendo diante dos nossos olhos. 2023, tinha muita coisa que a gente via de longe acontecendo. Era mais de 30 mil pessoas naquele estádio. 12 mil pessoas receberam o Espírito Santo em um dia. Mais de 6 mil pessoas declararam que foram instantaneamente curadas pelo poder do nome de Jesus. Depois que você participa de uma cruzada, você não é mais o mesmo. O livro de Atos dos Apóstolos se torna real para você. Não é uma história que você ouviu alguém contar, não é algo que você leu num livro, não é algo que você leu na Bíblia, é algo que você viu com teus próprios olhos. É como se estivesse participando do livro de Atos. Estamos vivendo, na realidade, o capítulo de número 29 do livro de Atos. Começou, o livro de Atos tem 28 capítulos. Sim. Hoje estamos vivendo no capítulo de número 29. Maior avivamento da história está acontecendo. Não podemos diminuir Deus por tamanho das nossas igrejas. Verdade. Não podemos diminuir Deus por tamanho da nossa fé. Não podemos diminuir Deus por tamanho da nossa cidade. Deus é muito grande. Há muitas pessoas sendo curadas ao redor do mundo. Sim. Há muitas pessoas recebendo o Espírito Santo ao redor do mundo. Hoje, a cada domingo, na Igreja Pentecostal Unida Internacional, a cada domingo, tem mais pessoas recebendo o Espírito Santo do que está registrado no livro de Atos. Imagina. Cada domingo. Então, sim, o que está acontecendo ao redor do mundo é tremendo. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas voltarem a ver, voltarem a ouvir. Eu vi mais de uma vez pessoas levantando de cadeiras de rodas. Qual desses milagres e curas instantâneas foi mais impactante para o senhor? Assim, que o senhor pensou que talvez nunca veria com seus próprios olhos acontecerem? Eu lembro que estava uma vez num estado do Rio e eu estava orando na hora do altar, estava declarando a palavra de fé e daqui a pouco o pastor Hugo me chamou a atenção. Olha lá, pastor. Quando eu olhei, senti uma senhora levantando uma cadeira de rodas. Glória a Deus. Isso marcou para mim aquele dia. Aquele dia marcou. Isso, salvo engano, foi o ano 2013 ou 14 ou até antes. E marcou a minha vida, né? A partir dali, eu já tinha visto outros milagres, pessoas que não podiam ter filhos, ter filhos. Conseguiram. Pessoas que com diabetes voltarem para casa, e dizer assim, ir ao médico, e o médico olhar, olha, você não tem mais nada. Pastor, que nem o senhor está falando de milagres, né? Do que o senhor viu. Nessa questão, cabe a pessoa que está orando junto, o grupo ali que está orando, que nem o senhor falou que o senhor viu, que o pastor Hugo chamou o senhor, os dois presenciaram isso, né? E também a pessoa que está ali, ela tem que acreditar, né, pastor? Para acontecer isso, o milagre instantâneo na vida dela. É importante, né? Claro que alguém pode dizer que Lázaro estava morto, né? Mas, deixado isso à parte, né? Eu creio que a pessoa tem que acreditar, ela tem que estar ali disposta a entender que vai acontecer com ela. Sim. É por isso que nós fazemos, quando eu falo nós, eu falo toda a equipe que vem dos Estados Unidos, e eu pratico muito isso. Nós temos um momento que a gente ministra no final do altar. Sim. E a gente dá alguns passos, normalmente são 5 passos.
Faça isso, se arrependa. Sim. Faça isso. Para quê? Para que você entenda, a pessoa entenda que ela tem que fazer a parte dela, ela tem que crer que ela vai receber um milagre. Ela tem que crer que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é o homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Se ele disse que vai acontecer, Porque vai acontecer. É que nem o senhor comentou, né, que vocês que geralmente quando vão pregar fazem 5 passos, né? E eu já vi também num culto, agora não vou me lembrar se foi o Congresso dos Jovens, eu acho que o pastor Hugo pregou e o senhor pregou acho que na última noite também, né? Aí o senhor, no finalzinho do culto, que nem o senhor falou, o senhor encerrou, chamou a atenção pessoal, pediu para todo mundo se acalmar um pouquinho, chamou quem queria realmente receber o Espírito Santo. E daí eu lembro que o senhor falou a frase: não se preocupe, isso não vai acabar agora. Porque muita gente tem medo, né, pastor, de interromper aquilo que está acontecendo, porque se eu parar isso aqui agora, não vai voltar. Justamente porque a gente foi ensinado que a gente tem que estar naquela barulheira, Sim. aquela gritaria, o gritar da guitarra tem que estar a 100 por hora, a bateria tem que estar batendo. E tudo bem, isso é bom, isso é legal, isso traz alguma vibração no nosso meio. Isso é importante, não me entenda mal. Mas tem momentos que a gente tem que parar e a gente opera por fé. Sim. E eu paro tudo, calma, me escuta agora e obedeça aquilo que Deus quer fazer. A gente guia cada um pelos 5 passos ali, às vezes 3, depende da direção do Espírito. E às vezes a gente está tão conectado com essa questão de barulho. Eu já vi pessoas, pastor, olha, vem cá, olha, ele precisa receber o Espírito Santo. Aí eu chego perto, só coloco meu ouvido próximo à boca da pessoa. Irmão, já tá falando 3, 4 idiomas diferentes aí, ó. Meu Deus, é porque daí a gente fica... A evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo não é pular, não é saltar, não é correr, não é ir para trás, para frente, para o lado, rodopiar. É falar em outras línguas. Aí às vezes o pessoal está orando a 1 metro de distância da pessoa, naquela barulheira inteira. O cara está falando uns 10 idiomas diferentes ali e o cara não percebe. Orando nas costas nas costas da pessoa. Não. Tem que ser na frente e prestar atenção, né? A gente instrui, fique na frente da pessoa e ouça o que ela está falando, incentive ela a falar, porque a evidência é o falar em outras línguas. A gente vê, pastor, também as pessoas incentivando outras, assim, que estão buscando o Espírito Santo, né? A implorar o Espírito Santo. Eu já presenciei muitas vezes isso. Também. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Absolutamente errado, com todas as palavras errado, por tudo aquilo que eu tenho experimentado e por estar exposto a homens. Eu já sentei e ouvi de pastores assim na minha frente. Eles juntos viram 1 milhão de pessoas recebendo o Espírito Santo. Nossa. Esses 3 pastores que estavam na minha frente, eu como uma esponja absorvendo ele. E Deus me dá muita oportunidade, assim, muita oportunidade. E eu vou que nem uma esponja absorvendo. Eu já ouvi eles falando exatamente sobre esse tema. Quando você, é como se estivesse dando esse iPhone para você. Ó, William, para ti. Não vai gritar, pastor, por favor, me dá esse iPhone. Não, tu vai receber. Sim. Só vai esticar a tua mão e vai pegar esse iPhone. Da mesma forma, Deus quer dar o Espírito Santo. Você não precisa implorar, você não precisa chorar, não precisa ficar ali, pelo amor de derrama, Senhor, derrama. Não, só levante as suas mãos, adore a Deus, não adianta ficar aqui em pensamento. Sim. Abra sua boca e Deus vai derramar do Espírito Santo sobre você, mas nunca implore. Sim. É um presente. Sim. Um dom é um presente. Deus quer te dar mais do que você quer receber. Imagina. E um sinal evidente de que está acontecendo um avivamento numa igreja, que a igreja ela está ativa, trabalhando. Qual que é um sinal evidente disso para o senhor?
ganhar almas. Não adianta a gente estar em 4 paredes ali, cantando para nós mesmos, Sim. pulando para nós mesmos, saltando para nós mesmos, pregando para nós mesmos, se nós não ganharmos almas. Uma vez eu preguei uma mensagem que eu creio ser a mensagem mais forte que eu já preguei. O tema da mensagem é a gordura, a balança e um Pentecoste. Nossa. Forte demais, porque nós engordamos, segundo a ciência médica, quando a gente come mais do que gasta. Sim. A gente absorve mais do que exercita. E segundo a ciência médica, nós acabamos engordando assim. Pois bem, dentro da igreja, nós somos espiritualmente gordos. A gente come mais do que gasta. Sim. Toda terça-feira, toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, todo congresso, todo ceia, estamos lá recebendo. No livro de Atos dos Apóstolos, eles se reuniam para ter comunhão, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para adorar e eles saíam para a rua. Nós nos reunimos para ter comunhão, nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para adorar, aí nós nos reunimos de novo para orar, para ter comunhão e para adorar. Aí nós nos reunimos de novo para orar, para ter comunhão e para adorar. Quando é que nós vamos sair para a rua? E o sair para a rua é simplesmente dar um estudo bíblico na casa de alguém. Pegar a Bíblia, pegar um EBV da vida e lecionar para alguém. Sim. Nessa mensagem eu falo sobre couch potato. Couch potato é um termo no inglês que é aquela figura de um sofá e aquele cara gordão, jogadão, comendo e ele na frente de uma TV com o controle na mão, trocando. Próximo canal, próximo canal. Será que nós não somos uma couch... Oh, meu Deus. Somos uma couch potato church, uma igreja que só fica próximo pregador, próxima música, próximo louvor, próximo congresso. Qual vai ser o congresso que eles vão me dar para me alimentar de novo? Sim. Avivamento, entre tantas outras coisas, é ganhar almas. É quando nós, como apostólicos, decidimos, nós precisamos levar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Sim. Essa igreja não está ganhando almas. Se saímos do culto e semana que vem estamos com o mesmo grupo de pessoas, ninguém lecionou um estudo bíblico, não diga que teve avivamento. Meu Deus, é forte, né, pastor? Forte demais. É forte porque... E a gente, assim, nós temos na igreja, né, eu acredito que todos nós temos muitos compromissos e se a gente olhar a agenda distrital, tem um atrás do outro. Se a gente não souber lidar com isso, né, pastor, a gente vai só se alimentar disso também. Tem essa preocupação da gente, no nosso íntimo, né, com Deus, não só esperar o congresso para receber, não só esperar o Aviva Jovem, o Seja para receber, né, mas cuidar o nosso íntimo com o Senhor para chegar lá e absorver, como o Senhor falou, e lançar no lugar certo, né, isso que a gente tem recebido. Ou seja, um devocional. Devocional. Sim. É uma palavra fora de moda, é uma palavra pode ser considerada retrógrada, mas é aquilo que é a conexão. Eu posso substituir devocional com conexão. Precisamos ter uma conexão. Eu acordo falando em línguas. Eu vou deitar falando em línguas. Eu tenho que ter certeza que a conexão com Deus. A intimidade, né? Isso é importante, né, pastor? A conexão tem que... Nós temos que trazer isso para nós hoje, né? Que nem... se nós for olhar no tempo que o senhor se converteu, 2000, 2003, até 2013, 12, quando eu entrei para a igreja e me converti, as histórias que eu escuto são tremendas. São de pessoas sendo arrebatadas no meio do culto. Onde é que está a conexão hoje, né, pastor? Para isso, né? Que nem... Eu acredito que
nós temos que falar mais sobre isso, né? Sobre o devocional, sobre a conexão, para que aconteça isso que o senhor falou, né, pastor? Isso aqui, Deus vai usar como prova que o que faltou para nós não é tempo, foi vontade. O senhor pegou no ponto certo. Quando ele pegar, ele vai chegarmos ao céu, né? Ele vai pegar, cadê o teu celular? Daí ele vai lá na partezinha que diz quantas horas você está no... Tempo de uso. Tempo de uso do Instagram, tempo de uso do Facebook, tempo de uso da... não sei se o pessoal tem TikTok. É pecado de ter TikTok ou não? Não sei. Não sei, pastor. Sabemos, pastor. Eu lhe pergunto. Eu não sei. Quanto tempo tu ficou nas redes sociais ou nas mídias sociais? Aí a gente para e às vezes tem a pachorra de deitando na cama e puxando o cobertor. Senhor, obrigado por esse dia. Graças te damos. Obrigado, Deus. Aí queremos avivamento. Sim. Aí queremos o avivamento que as irmãs do Coque tinham há alguns anos atrás. Aí queremos aquele avivamento que a gente via um levantar no lado direito da igreja e começar a entregar uma mensagem em línguas, e levantar o outro do outro lado e começar a sair marchando. E os irmãos flutuando na igreja. A gente está muito desconectado com Deus. E estamos confortáveis, pastor, também. Confortáveis. Até o YouTube, né? Às vezes a gente coloca ali um podcast falando da nossa linguagem, né? Como a gente tá aqui gravando um episódio, e a gente fica lá se alimentando de podcast. Uau, que maravilhoso essa palavra que tá sendo levada, mas e a nossa atitude depois de ouvir tudo isso aqui, né? Qual vai ser? Então é uma reflexão para nós que estamos ouvindo, e com certeza está sendo de grande bênção para nós, para você que está assistindo. E pastor, o senhor falou ali no início do podcast, o senhor é tradutor e intérprete da igreja, né? E o senhor acha que se não tivesse escutado a voz de Deus no momento que o senhor lhe deu, né, essa missão de aprender para ser... Com certeza isso no seu ministério foi uma escada, né? O senhor acha que teria chegado onde o senhor chegou hoje? Não. Em 2004 eu estava estudando TI, estava fazendo um curso com a Cisco, que tem a ver com redes de computadores e tal. E cada dia da minha vida Deus falava duas coisas. Era muito claro. E você sabe que é Deus falando com você quando você é todo dia a mesma coisa. Deus continuamente está tentando te comunicar algo. Ele dizia, vai para a escola bíblica e estuda inglês. Essas duas coisas todo dia. Eu tinha 24 anos na época, né? Todo dia. E eu estava lá dentro, estudando aquilo lá tudo, e Deus dizendo, não é isso. Aí eu, em 2005, fui para a escola bíblica, ou seja, comecei a me preparar para o ministério. Sim. Em 2006, eu comecei a procurar uma escola de inglês. E aqui tem um milagre, vocês querem ouvir? Com certeza. Com certeza. Então, ouvindo a voz de Deus, fui procurar uma escola bíblica, uma escola de inglês, né? Eu lembro que era uma quarta-feira, e eu fui nessa escola de inglês lá em Porto Alegre. Quinta ia começar o ceia em Porto Alegre. Ia ser quinta, sexta, sábado e domingo. Mas era quarta-feira, eu fui nessa escola para conversar com o vendedor lá do curso, né? Que era a dona do curso, da escola. E ela perguntou para mim, por que você quer estudar inglês? Aí eu disse para ela, ó, se eu falar, a senhora não vai acreditar. Ela disse, por quê? Eu disse, olha, Deus falou comigo. Eu sinto que Deus está me mandando estudar inglês. Eu não tinha a dimensão Sim. do que era. Eu não sonhava nem perto de fazer o que eu estou fazendo hoje, de trazer americanos para cá. Porque normalmente eram os missionários, né? Sim. Hoje eu faço uma ligação, olha, eu preciso que você venha. Eles estão vindo. Não tinha dimensão disso tudo. Não tinha dimensão de estar traduzindo em um ceia, de dimensão de estar traduzindo em um estádio. Não tinha dimensão de eu atravessar o oceano porque eu estou indo para traduzir alguém que vai estar do outro lado. Tudo de graça, né? A melhor parte. Não sonhava Deus com é isso. perfeito. Mas daí
fui lá e conversei com aquela senhora, ela perguntou, eu falei para ela disse, que bom, eu sou cristã também, falou que ela era da igreja e tal. Resumindo, ela disse assim, olha, Daniel, eu gostei muito de você e eu creio realmente que Deus está falando contigo, então eu vou te ajudar. Ela disse, se você puder vir segunda-feira com essa quantia de dinheiro, eu vou te dar, era cerca de 40% de desconto. Nossa. Era uma quantidade bem alta, mas eu não tinha o dinheiro para dar na segunda-feira. E eu queria ir no Ceia, né? Sim. Eu não tinha dinheiro para ir na segunda-feira, lá pagar o curso, né? Mas aí eu fui, quinta no Ceia, sexta no Ceia. Naqueles dias veio um pastor Start chamado Charles Shear. Quem estava traduzindo era o pastor Kevin Howard. Um desses dias o pastor Shear veio até mim com o pastor Kevin e disse, eu não sei o que está acontecendo ou porquê ou se faz sentido para você, mas Deus me mandou entregar isso aqui. E largou alguns dólares na minha mão. E ele largou os dólares na minha mão e disse assim, isso que é para você estudar inglês. Nossa. O milagre está que quando eu fiz o câmbio daqueles dólares, o dinheiro que eu precisava, quando eu fiz o câmbio, era exatamente o que eu tinha que entregar ou dar no curso na segunda-feira para ganhar todo aquele desconto. Imagina. Ali eu entendi que Deus estava comigo. Ali eu entendi que eu estava trilhando o caminho que Deus ordenou para mim. Ali eu entendi que a mão de Deus estava me guiando. Nossa. Eu e minha esposa passamos muita dificuldade, né, financeira, mas é um curso caro, pagando um curso caro. E muitas vezes a gente só curtia, e todos nós temos as nossas dificuldades, o que foi dificultoso para mim pode não ter sido para outra pessoa, Sim. né? Mas teve vezes que a minha esposa, a gente só tinha pipoca para comer. Imagina. Aí eu estava pagando meu curso. Teve vezes que a gente só tinha o miojo, aquelas massinhas, para compartilhar. Aí eu estava pagando meu curso. Morávamos numa casinha simples que tu caía a goteira para cá, tu puxava para lá. Daí a goteira decidia te seguir. Aí tu puxava a cama para outro lado e assim por diante. E hoje, às vezes, eu me pego assim, em igrejas de 8 milhões de dólares. Imagina. E esse brazuca aqui, lá da Alvorada, pregando. O pregador oficial. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não teria experimentado tudo aquilo que a gente tem experimentado hoje. E ouvindo o seu testemunho, pastor, uma parte dele, né? Pelos anos que o senhor está falando ali, em 2005 o senhor começou o curso. Em 2003 o senhor sentiu algo diferente e começou a servir, né? Esses 2 anos dá para se dizer que Deus ele ficou observando, né, pastor? Que nem o senhor falou antes ali, o servir te abre portas, né? O senhor sem interesse nenhum em viajar ao mundo, empregar, nem sonhava, nem sabia o que é isso. Nas igrejas que o senhor estava, o senhor foi servir. Essa história de olhar pregador, que eu quero pregar que nem esse cara aí, nunca passava para minha cabeça. Eu só fui seguindo os passos, né? Então, em 2003, casei com a minha esposa, foi seguindo os passos. 2005, entrei na escola bíblica, e a gente saindo da escola bíblica, tinha vezes que estava indo embora e alguém parava assim de bicicleta. Parava assim diz o Senhor. Nossa. Pessoas que a gente nunca viu na vida. Assim diz o Senhor, apontava o dedo em riste assim, e começava a falar, profecia é a divina revelação da vontade de Deus. Glória a Deus. Deus diz, é isso que eu quero para a sua vida. Agora ele espera para ver o que tu vai fazer. Eu quero te usar, mas se tu não ler a Bíblia, eu quero te usar para ganhar almas, mas se você não pega a Bíblia, não pega um estudo bíblico que não sai, como é que vai te vai usar? saber o que para passar para o outro. Profecia, divina revelação da vontade de Deus. É isso que eu quero para a sua vida. É por isso que tem
profecias que não acontecem. Porque Deus disse, é isso que eu quero. Mas a pessoa, ela não faz a parte dela. E a gente sabe que tem profecias que não acontecem. Ah, Deus errou. Não. Deus, é isso que ele queria. Sim. Só que nós, nessa parceria de fé, deixamos de fazer a nossa parte. E que nem o senhor falou antes, né, pastor? Tem a parte que é para Deus fazer e tem a parte do homem fazer, né, pastor? Parceria de fé. Essa parceria de fé mesmo. E tem uma coisa que eu acho que eu, como esposa, posso dizer, né, que eu acho que a gente não pode esquecer, pastor, que é o momento em que a irmã Paula entendeu o seu chamado e o dela, né, que faz parte, os dois juntos, e ela compreendeu, mesmo nessa necessidade, às vezes até de se alimentar, como o senhor comentou aqui conosco, de priorizar uma aula de inglês. Talvez se fosse uma outra esposa, não tivesse uma visão, pensaria, mas como, né? A gente vai deixar de se alimentar, suprir as nossas necessidades para pagar um curso, né? Então, como é que o senhor explica, assim, essa junção de ministério, como a Paula completa o senhor no ministério? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. A Paula é 50% do meu ministério e a Bíblia é os outros 50%. Glória a Deus. Ou seja, a decisão, jovens, mais importante da vida de vocês é com quem você vai se casar. Sim. Uma escolha errada, uma decisão errada pode arruinar o resto da tua vida. Pela graça de Deus, Deus me deu uma esposa que tem o mesmo chamado que eu, tem a mesma visão que eu tenho. Glória a Deus. E então nós passamos por dificuldades financeiras, como todo mundo passa. Eu lembro que eu chegava no banco e eu passava o cartão para sacar o dinheiro do salário, né? Sim. Aí não aparecia nada, eu olhava assim, passava de novo para tentar, para ver, deu errado. Vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer. E nada. Mas eu estava lá pagando meu curso de inglês. Um dia, um outro ceia de 2005, na realidade, ceia de 2005, teve um episódio que aconteceu também, foi muito marcante para nós. Aquele ceia, a gente naquele período todo, foi alguns 2-3 anos financeiramente caótico para nós, né? Tinha tomado decisões financeiras erradas e realmente isso nos afundou muito. E eu lembro que naquele ceia de 2005, foi o meu primeiro ceia, tá? 2005. O pastor Charles Shear veio em 2006, que deu a oferta para estudar inglês. Mas 2005 foi meu primeiro ceia. Porque em 2004 meu pastor disse, fica na igreja. Sim. E eu queria ir para o ceia. Meu pastor disse, fica na igreja, que eu estou indo. 2005, então, a gente queria ir para o ceia. Naquela dificuldade, um dia eu fui lá no banco, peguei aquela merreca que sobrou, porque eu estava devendo muito para o banco. E eu cheguei em casa, sentei na beira da cama, assim, a Paula sentou comigo ali, a gente começou a conversar. E ela conta a história melhor do que eu, né? E ela disse assim, eu disse, amor, ou aqui está o nosso dízimo, aqui está o dinheiro que sobrou. Ou nós vamos para o ceia, ou a gente compra comida. Não tem como fazer os dois. Aí ela disse, algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Nossa. Então fomos para o ceia, colocamos Deus em primeiro lugar. Naquela época era quinta, sexta, sábado e domingo. O dia inteiro. Eu nunca tinha experimentado nada igual aquilo. Isso é 2005, né? Sim. Foi algo para mim, eu vi a operação dos dons espirituais, assim, de uma maneira tremenda, maravilhosa. E de sábado para domingo, a Paula teve um sonho. Enquanto isso, a gente tinha o dinheirinho para comprar lá coisa ali no ceia, na rodoviária. Sim, e tal, poder... um pastelzinho e tal. Mas a gente chegava em casa e repartia um miojo. E de sábado para domingo ela teve um sonho. Daí quando ela acordou, ela disse, amor, eu tive um sonho. Aí eu, conta.
Não, eu vou contar só se ele se realizar. Oxe. Foi complicado. Disse, conta, mulher. Não, eu vou contar somente se ele se realizar. E então a gente ouviu as mensagens no domingo, tremendas. E no final do ceia de 2005, no domingo, eu estava sentado lá no final, eu estava em pé na rede, conversando com a pastora Vera Dama. Lá na frente eu vi a Paula conversando com o pastor Felipe Walmer. E eu vi que ele largou algo na mão dela e daqui a pouco ela veio chorando para a minha direção. E quando ela chegou perto de mim, ela abriu a mão chorando e disse, o sonho. Nossa. Ela tinha sonhado que no final do ceia, alguém chegou até nós e disse, isso aqui é para vocês. E nós no sonho dissemos, nós não merecemos isso. E a pessoa no sonho disse assim, vocês colocaram Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Entende? Não é o dinheiro. Sim. Ninguém ia morrer de fome, ninguém ia ficar desnutrido. Era um milagre, é a provisão de Deus, é saber que Deus estava ali para cuidar de ti. Sabendo, irmãos, Deus provê, confia. Quando um profeta entra, quando alguém faz um apelo na sua igreja para ofertar, para dizer, confia que Deus vai abençoar e nunca fica devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Aquilo lá, então 2005 marcou, aquele ceia marcou a nossa vida. Então passou o tempo, a minha esposa sempre do lado, teve uma época que eu estava como evangelista, né? Então eu viajava o tempo todo final de semana eu estava em algum lugar do Brasil, já às vezes chegava na terça, saía de volta na quinta, às vezes saía na quarta mesmo, já pegava, trocava de mala e ia embora de novo. E ela entendia, e ela entende que Deus tem um chamado, e esse chamado ele tem que ser cumprido. A minha esposa é 50% do meu ministério, palavra de Deus, os outros 50%. Glória a Deus. Eu lembro muito, quando eu era criança, adolescente, de vigílias que a irmã Paula ministrava, e com a calmaria dela, aquela palavra entrava, né, na vida, no coração. Lembro muito ela e o pastor Edgar e o pastor Eduardo. E uma bênção, né? Paula foi muito ousada nos dons espirituais, né? Sim, eu me lembro muito disso. Então ela tem muita experiência, ela tem muito know-how, muito conhecimento sobre a operação dos dons espirituais. Glória a Deus. E a gente vê, pastor, a gente, né, tem falado muito sobre o avivamento e a gente tem alguns pontos do passado, assim, algumas histórias marcantes, histórias que a gente não consegue esquecer sobre avivamento, né? E o que o senhor acha que da vida daqueles homens, né, que aconteceu um avivamento muito grande na vida deles? O que o senhor acha que hoje a gente não pode deixar de praticar, para que isso nunca pare de acontecer na nossa vida? Qual marco o senhor acha que a gente não pode de jeito nenhum remover? Oração. Uma igreja que não ora não perdura, uma igreja que não ora não tem avivamento, uma igreja que não ora não tem alimento. Precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus, precisamos colocar o povo para orar. E eu ensino muito que nós caminhamos, se você ir hoje na igreja Matriz, eu ensino muito que você caminha para tomar território. Você vai ver pessoas caminhando de um lado para o outro, sim. Porque tu caminha para tomar território espiritualmente. Você ora sentado como um rei, declarando e dando ordens ao mundo espiritual, expulsando demônios. Você normalmente ora ajoelhado ou prostrado numa posição de pedir perdão ou adoração. Então você vai ver muito essa dinâmica acontecendo lá e eu creio muito nisso. E eu creio que a gente precisa orar. Avivamento, ele precisa, a oração ela precede o avivamento. Eu estive o ano passado, no mês de outubro, na Rua Azusa. Tive a oportunidade de estar lá em Los Angeles, na Rua Azusa,
E eu tive a oportunidade de orar. O senhor se importa de comentar como funciona esse evento? Porque a gente nunca tinha escutado falar. Já escutou falar? Da Rua Azusa Não, de Los Angeles. Sim, o avivamento da Rua Azusa foi um avivamento que aconteceu em 1906 Sim. com William Seymour. Isso. Aquele local tem um lugar que a gente pode visitar, né? E ali era onde estava aquela casa, né? Onde estavam tendo o avivamento da Rua Azusa. O senhor visitou a rua. Isso. Entendi. Achei que era um evento. Não, mas e a gente excelente. foi lá. A gente foi lá, pastor Edino Zonta estava comigo, oramos, até fiz uma live, tá lá no Facebook, oramos lá. E aquilo lá aconteceu tudo o que estava... Aconteceu tudo aquilo por causa da oração. Pessoas oravam incessantemente, buscando a presença de Deus. E até o avivamento da Azusa é muito conhecido, mas antes dali, a gente tem a casa da Bonnie Bray, que era onde começou tudo. A gente foi lá na frente, aí cresceu, eles tiveram que se mudar para um lugar e foram para a Rua Azusa. Qual o sentimento que o senhor sentiu estando lá? Olha, é inexplicável, né? É algo... Você está em lugares históricos por cristianismo, especialmente por cristianismo, para os pentecostais, Sim. é algo marcante demais, né? Então, saber que tu tá com os joelhos dobrados ali, aonde William Seymour estava, aonde tu lê os livros sobre a história do avivamento Azusa, as muletas que eram deixadas ali, as pessoas que foram curadas. Sim. É um sentimento que te preenche, né? Que te dá fé, que traz muito avivamento. É como a gente foi em Roma e a gente entrou dentro do Coliseu Romano. Entender que cristãos... Meu Deus. Que criam na mesma coisa que nós cremos, morreram ali por defender o Jesus que nós amamos. Imagina. Sabe, tu tá ali andando pelas galerias, a gente teve a experiência do subterrâneo e tá ali, tocar naquelas paredes que cristãos há muitos séculos atrás passaram por ali para morrer lá na arena, simplesmente por não negar Jesus. Nossa. Isso traz uma lição e a gente nega Jesus todo dia. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter. A gente está negando Jesus quando a gente deixa de falar de Jesus para o nosso colega, para um amigo, para um parente, para um vizinho. Por um motivo muito mais banal, né, pastor? Muito mais banal. Eu tive a oportunidade de entrar na prisão Marmetina, que é onde Paulo ficou preso. Nossa. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, onde a gente desceu ali, nós descemos por uma escada, mas tinha um buraco cerca dessa largura assim, altura, e descia o prisioneiro e lá embaixo ficava uma cela podre, fétida, imunda, lá ficava o prisioneiro. E tu tá ali, orar, e saber que um dia o apóstolo Paulo estava ali, orando naquele lugar. Então foi muito interessante. Isso traz muito agrega muito ao teu ministério. O senhor já visitou Israel? Não, ainda não. Tem muita vontade? Muita vontade. Além de Israel, qual país o senhor ainda não visitou e tem desejo de visitar? A Grécia. Grécia. Com certeza. Conhecer ela. Eu queria ir aonde aconteceu a batalha em Termópolis. Salvo engano, é esse o nome. Onde aconteceu o filme 300, onde teve os 300 espartanos contra o Império Persa. Eu gosto desses fatos históricos, né? E tem algo que é importante eu trazer aqui, que quando os 300 foram lutar com o Império Persa, alguns documentários falam que os dois soldados vieram discutir sobre a guerra. Aí os persas falaram para os espartanos: ou vocês se entregam, ou nós vamos escurecer o sol com as nossas flechas. Porque era um exército muito grande, numeroso. Sim. muito numeroso. E o espartano disse: então nós vamos lutar na sombra.
Ou seja, desistir não é uma opção. Desistir de Jesus Cristo, desistir da casa de Deus, Glória desistir a do Deus. Evangelho não é uma opção. Eu amo a história justamente por causa disso. Que a gente aprende, né, pastor? Que nem o senhor falou agora, é uma coisa que a gente nunca ouviu. Uma coisa secular, o desistir para eles era impossível. E a gente, às vezes, que nem o senhor tá falando o tempo todo, às vezes a gente desiste de Deus pelo celular. Irmão, já vi pessoas desistirem por causa de uma decisão de um pastor. É verdade. Já vi de pessoas desistindo da igreja por causa que um irmão não cumprimentou. Grava isso. Mais pessoas saem da igreja por problemas emocionais do que problemas espirituais. Ninguém sai da igreja porque o livro de Apocalipse não foi dissecado capítulo por capítulo, mas saem da igreja porque o irmão não cumprimentou, porque a liderança tomou uma decisão e ela não gostou. Aqui não tem, mas por onde eu ando aí, tá cheio deles. Imagina. É interessante que, deixa eu falar um pouquinho sobre perdão. Fica à vontade, pastor. Tem um texto que fala lá em Mateus capítulo 18, que é um dos textos mais fortes de toda a Bíblia Sagrada. Mateus 18, versículo 21, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não é isso não digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490. Um número simbólico, né? Sim. Aí depois ele entra numa parábola de um rei que perdoa um servo. Aí esse perdoa a dívida do servo, que era milionária, segundo alguns comentaristas. Sim. Muito dinheiro. Aí o servo sai dali e não perdoa a dívida do conservo, que era trocadinho. Olha o que o texto diz, no versículo 35. Então o servo não perdoou o conservo. Aí o rei descobriu. Sim. O rei descobriu e mandou chamar o servo. Vem cá. O servo foi na presença do rei e disse o seguinte: assim também o meu pai que está nos céus fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. O quê? Fazer o quê? O rei colocou a dívida de novo no servo. Sim. Eu tinha te perdoado. Tu não devia mais nada para mim. Sim. Mas como você não perdoou, eu coloco a dívida novamente sobre você. Ou seja, a dívida do pecado. Assim também o meu pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Nossa. Será que Jesus não está falando, se você não perdoar o seu irmão, eu tiro a justificação pela fé? Nossa. Forte. Uau! Ou seja, isso é avivamento quando você reconhece: eu errei, me perdoa. Sim. Precisamos buscar inteligência emocional para lidar com as dificuldades dentro da igreja. Nós temos opiniões diferentes, temos ideias diferentes e nem tudo vai ser conforme eu quero, não. Sim. Aí vai ficar bravo e pode ficar bravo, mas não peca. Sim. Não vira o rosto pro teu irmão. Sabe, um prazer que eu tenho é saber que alguém falou mal de mim. Por quê, pastor? Porque eu tenho que me dominar e eu tenho que exercer aquilo que eu aprendi. Sim. A paz do Senhor, irmão, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Falou mal de mim? Não. Deus abençoe você. Ou seja, eu tenho que mostrar que eu não tenho tempo para isso, gente. Nós não podemos ter... mas me magoou. Irmão, supera. Sim. Sim. Vence. Maior aquele que está em nós ou não. Quem é? Peraí, supera isso. Mas o fulano, a irmã, o pastor, o líder, me tiraram, me deixaram pregar. Irmão, supera. Os caras lá atrás morriam no Coliseu, na boca dos leões.
Aí os irmãos saem da igreja hoje porque não cumprimentaram, porque ficou ofendido. Tem, não sei aqui, mas tem lugar que tem sindicato gospel dentro da igreja. Jesus do céu. Verdade. Pessoas Por às vezes qualquer largam, motivo, né? largam Vira Jesus. as costas para o Senhor. Pessoas largam uma vida inteira que tiveram com Jesus experiências poderosas com Deus por uma simples falta de comunicação, às vezes. Às vezes é isso. Nunca podemos tomar uma decisão permanente por causa de uma situação momentânea. Grava isso para a vida. A gente se ira, a gente fica brabo, a gente fica nervoso com as situações. Só entenda, tu tá passando por uma situação. Sim. Acalma. Isso é inteligência emocional. É saber lidar com as suas emoções, saber gerir aquilo ali. Calma, não posso tomar nenhuma decisão agora. Eu não posso falar com ninguém agora, senão vai dar ruim. Vai dar. Então, te controla. Irai, mas não pequei. Verdade. É uma coisa bem forte, né, pastor? Que nem a gente tem que... Vou usar um exemplo no trânsito, né? Ali é um lugar... Perfeito para praticar o cristianismo. Porque às vezes um te corta, te poda na direita, um na esquerda, buzina, te tranca. Ali é o lugar perfeito para te irar, mas não proferir aquilo que tu tá... Já aconteceu comigo. Muitas vezes de acontecer alguma coisa que me deixou irado, assim, ó, a ponto de botar a mão na maçaneta do carro, assim, ó, vou sair para resolver isso aí. E não. Eita. Calma, não é agora a hora de resolver isso aí. Né, pastor? Isso acho que vale para deixar o verdadeiro avivamento sair de dentro da gente, né? Dentro da igreja. Porque às vezes o teu irmão tá num dia desses que se sair vai explodir e tu chega e fala uma coisa meio atravessado para ele, porque também o teu dia não foi muito bom até aquele momento. E se deixar explodir essas faíscas todas, vai... E isso, infelizmente, acontece muito dentro das nossas igrejas. Porque a gente é um grupo de pessoas que está seguidamente, vários dias da semana, juntos. E acaba, essa interação social acaba, em alguns momentos, tendo os seus atritos, né? Sim. E eu já vi pessoa que é cheia do Espírito Santo xingar o irmão. Então a gente precisa de inteligência emocional, precisa... Tá muito claro, Jesus falou muito sobre perdão. Sim. E aqui esse texto é amedrontador. Se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Ou seja, eu vou colocar de volta em você todos os teus pecados. Imagina. Tá ali no texto. E isso não dá para discutir. E perdoar é avivamento. Sim. Entre tantas outras coisas, não adianta dizer pular, saltar, aquela gritaria dentro dos nossos cultos, né? E os caras virando... Eu já vi, irmãos, o irmão não querer cumprimentar o outro, trocar de lado do corredor para não... E dizer que teve avivamento. Não. É o orgulho falando alto, né? Às vezes. Não dá para dizer que uma pessoa assim não nem cheia do Espírito Santo é, né, pastor? Eu posso dizer que ela não teve o entendimento ainda, né? Que ela precisa viver, ou é ou não é, ou a palavra de Deus é a verdade ou não, ou eu sou ou eu não sou. Não adianta viver um meio cristianismo aí. Sim. E como corpo, a gente pode levar muito, né, essa base bíblica sobre o corpo. Tem dias mesmo que o nosso corpo não tá legal, né? E aí cabe ao outro fazer algo para que, né, melhore o desconforto ou alguma coisa assim. Então a gente, como corpo, a gente tá sempre se ajustando, né? E uma coisa que o meu pastor fala, que fica muito gravado na minha mente, é que a gente não pode jogar fora o sacrifício de Jesus que foi feito uma vez. Ele não vai ser feito novamente. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não lance fora o sacrifício que foi feito uma vez. E vai de encontro com isso que o Senhor falou, né? Se o Senhor nos permite, o Senhor falou sobre o IBA.
que o senhor foi aluno do IBA, e a gente sabe... modelo. Aluno modelo, né? Modelo. E a gente Tem o troféu sabe... para provar. Eu também tenho, pastor. E a gente sabe que fazer o IBA não é uma tarefa fácil, né? A gente tem lutas espirituais. E enquanto o senhor falava nisso, eu senti na minha mente, né? Para que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos irmãos que estão assistindo, que são alunos do IBA, para que eles não desistam. Porque é uma trajetória, uma jornada bem difícil, né? De concluir. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará, né? A palavra de Deus, ela não só contém a verdade, como é a verdade, né? E dentro da escola bíblica, a gente, através da comunhão, através da leitura, através dos estudos, a gente vai conhecendo essa verdade a cada dia, né? Eu incentivo cada um de vocês a continuar. E muitas vezes eu lembro que era bem desafiador, mas a gente estava na aula. Eu lembro que tinha vezes que a gente trabalhava o dia inteiro e vou indo do trabalho para a escola bíblica com a apostila assim, quase dormindo. Não, eu tenho que estudar. Nada no mundo vem sem trabalho, nada no mundo vem sem esforço, né? Continue trabalhando, continue fazendo a obra de Deus, continue estudando, que Deus realmente vai te recompensar. Glória a Deus. Esse é o avivamento do carpinteiro, né, pastor? Avivamento do carpinteiro. Quem ouviu a mensagem vai lembrar. E isso anima a nossa vida, né? Saber que até nas nossas tarefas cotidianas ou de uma rotina cansativa de vir do trabalho ou do trânsito, que é estressante, e saber que eu estou abrindo mão de descansar, de ficar com a minha família para ir para a escola bíblica aprender. Né? E conhecer e ter experiências com Deus. Eu não só falo da escola bíblica, talvez pode cortar depois, mas a gente precisa buscar mais conhecimento. A escola bíblica é uma base profunda para a nossa doutrina, aquilo que nós somos. E não parar ali. E não parar ali. Eu terminei ali e estava estudando inglês, depois que o inglês daí te abre muitas portas, né? Consegue ler livros, tu consegue ter acessos, né? E fiz a faculdade de teologia numa universidade luterana. Me perguntaram: Daniel, como é que é estudar numa faculdade luterana? Irmão, é simples. Eles não estão aí para sua fé. Quando eles querem saber se tu aprendeu o livro-texto. Sim. Quando eles fazem uma pergunta, não é sobre a tua fé. Aquela pergunta não está atacando a tua fé, está atacando. É querer saber se tu aprendeu o livro-texto. Simples. Então hoje eu tenho muito mais conhecimento da doutrina da Trindade, por ter estudado lá. Foi muito bom para mim. Estudei grego, hebraico. Foi uma escola maravilhosa. Depois eu estudei pós-graduação na Escola Superior de Teologia, né? E foi muito bom também. Fiz cursos aí fora. Isso vai te acrescentar. Os dois maiores expoentes fora Jesus, no Antigo Testamento tem Moisés, o homem educado. Aí no Novo Testamento tu tem Pedro ali. Aí apareceu Paulo. Pedro desapareceu de cena. Verdade. Ou seja, Paulo sabia falar com o rei, sabia falar com a pessoa simples. Ou seja, nós precisamos ter conhecimento. Foi-se o tempo em que diziam que o crente não pode estudar, que o crente não pode, porque Jesus está voltando. Não, passou. Sim. A gente se encaminha para o final, né, do nosso episódio. E qual conselho o senhor poderia deixar para alguém que quer gerar avivamento aonde está? Antes de ser levado para outros lugares, onde está? Perfeito. O maior avivamento da história está acontecendo. Ou você faz parte dele ou não. Cai fora. Ou você está dentro ou você está fora. O maior avivamento que pode acontecer é você na sala de alguém, na cozinha de alguém, ou em algum lugar da sua igreja, dando um estudo bíblico para uma pessoa que entrou pela primeira ou pela segunda vez na igreja, ou nem foi na igreja ainda, ela recebeu o Espírito Santo. O que vai acontecer com a tua fé?
Se tu tá lá na casa da pessoa e ela recebeu o Espírito Santo na tua frente, sem uma guitarra tocando, sem uma bateria batendo, sem o pastor gritando lá, o que vai acontecer? Então eu incentivo você a ajudar o seu pastor a ser um segundo homem. Precisamos de um avivamento do carpinteiro, mas também o avivamento do segundo homem. Muitos só querem, quando eu chegar lá eu faço. Mas precisamos de um avivamento do segundo homem, que é alguém que vai... Tem pessoas que têm um chamado para auxiliar, tá com alguém, e não é para estar o primeiro homem. E quando é o primeiro homem lá, ele vai dar errado, não toma decisões, mas ele toma decisões certas quando ele está como segundo homem. Precisamos pessoas assim que vão auxiliar, ajudar, lecionar, e fazer grupos familiares. O nosso presidente nacional, pastor Edino Zonta, está incentivando muito a igreja no Brasil, e acho que é o caminho, né? Nós abrirmos grupos familiares. Tem muita pessoa sem propósito sentado nos bancos da igreja. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Quando é que vão me dar uma oportunidade? Tendo casas vazias esperando alguém juntar um grupo lá, né? Eu acho que o pior, pastor, é ainda tá alheio no banco e dizer que foi chamado para ser membro de banco. Eu acho que aí dói mais. Isso. É sem propósito. O chamado para ser membro de banco esse aí dói, né? Esse aí é um tipo que precisa de avivamento, né? Precisa experimentar, né? Nessa de pessoas que acreditam que são só membros de banco, pastor, o senhor poderia deixar uma mensagem final agora para nós, para aqueles que querem e precisam e entrar num nível a mais com Deus, uma intimidade a mais com Deus, na presença dele, para que essas pessoas possam buscar, né, Deus de uma forma diferente? Assim, eu entendo que a gente precisa ter presença, né? Presença na igreja, presença nos movimentos que a igreja faz, e também a gente precisa orar, a gente precisa ter esse momento comunhão nós com Deus, orar no carro, orar no ônibus, orar no trem, orar sem cessar, o texto bíblico diz assim, né? E a gente precisa, tu quer crescer em Deus, tu tem que desejar mais do que tudo na vida. Se perguntarem para mim, pastor, tu desejou ser um pregador? Não, eu só desejava Deus. Glória a Deus. Eu só desejava te servir. Mudar o foco, né? É só fazer as coisas para o reino de Deus. Eu só desejava isso. Então tu tem que amar Deus acima de todas as coisas. Desejar fazer as coisas para o reino de Deus. E pessoas que... eu sou um membro de banco. Na realidade, às vezes é uma resposta sincera ou um grito dizendo: eu não encontrei meu propósito ainda. Sim. Às vezes só falta uma direção, uma instrução. Que eu já vi muitas pessoas que disseram: eu não tenho capacidade. Aí foi dada uma instrução, uma palavra de sabedoria, e a pessoa se tornou um líder de um grupo familiar. Imagina. Está lá auxiliando o pastor dela dentro de uma casa, lecionando aquilo que o pastor está passando para as ovelhas. Então isso traz um avivamento, traz um propósito de vida. Precisamos crescer nisso, e vai chegar um momento que, se nós não partirmos para grupos familiares, ou só espera, porque normalmente a gente espera que vamos ter o culto final de semana e veio o visitante. O que a gente espera que aconteça? Que semana que vem ele venha de novo. Novamente. Mas tem algo errado. Tem algo que está muito errado. Mas o visitante não vai vir se nós não for lá, né, pastor? Um bebê, quando nasce, se você deixar um dia ele sozinho, ele morre. Verdade. Então a gente tem que dar um jeito de se conectar com ele no próximo dia, fazer a nossa parte. Aí tem coisas que não dependem de nós. Sim. Depende de Deus. Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor, pela sua participação.
Foi uma honra, né, ter o senhor aqui conosco. Muito. Veio de longe. A honra Quanto é minha. tempo? Alvorada? 1h30? Não. 1h20? Uma hora. Uma hora. É. É longe, né? Relativamente longe, mas a gente é muito grato pela sua presença. Aprendemos muito aqui com o senhor. Tenho certeza que o pessoal que vai nos assistir também. Nós estamos no dia 28, mas dia 31 é o dia que lança o nosso episódio e, coincidentemente, é aniversário do pastor Daniel. Então, nós gostaríamos de honrar o senhor com algo que todo pregador Oxe. precisa. E a gente tem certeza que o senhor, por mais glória que a tenha Deus. muitas, vai acrescentar. Posso abrir? Pode. Uau, glória a Deus. Obrigado, obrigado. Tem muito lugar no Brasil que tu tem que ter muita gravata. Que se você não tem muita gravata, assim, e é bom quando você ganha gravata. Sim. Porque você Fica pode de- dizer assim, não, eu ganhei essa eu gravata, ganhei. isso aqui tem um valor sentimental. Eu tava lá no podcast e eles me deram, assim, foi algo especial para mim, não tem como dar. Assiste pra ter a prova e a convicção de que o pastor ganhou a gravata. Então, essa aí ele não pode dar. Amém, irmãos, mas nós somos gratos, né? Somos gratos também pelos nossos patrocinadores. Pastor, para nós é uma bênção essas pessoas, né, que têm nos ajudado a manter os episódios, seja assistindo ou participando financeiramente, né? Nós temos ali passando na TV a Metalúrgica Lemos, que é um mais novo patrocinador do nosso canal. Temos aí também Meu Banner. Em seguida, Pied, moda modesta, para as irmãs cristãs, né, que desejam, né, se vestir com modéstia e temos a Kael Store também, que é moda modesta da nossa irmã Júlia, que está aqui nos assistindo. RB Limpeza, Soares Ótica Especializada e Dia de Festa NH Decorações. Todos esses patrocinadores, quase todos eles são cristãos e nós agradecemos muito o apoio de todos vocês. É isso aí, pastor. Muito obrigado por vir. Eu que agradeço. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, que, né, o senhor estava comentando antes que essa semana já vai viajar já, né? Aham. Vai para Manaus, então, sem palavras mesmo, agradeço a Deus pela vida do senhor, por ter vindo, ter nos acrescentado um pouco mais na nossa vida, Glória a Deus. né? E vamos chamar o senhor de novo Amém. Para outros assuntos, para outros assuntos que nós estávamos conversando ali, são assuntos bem bons e que precisam ser falados. E também, pastor, né, como essa igreja prega, nós temos o ensino, né, do EBV, Busca da Verdade, o EBV. o pastor até comentou, né? Todo O pastor episódio alguém comentou comenta sobre o EBV. Sobre o EBV. Então você que está nos assistindo, da onde for, no Rio Grande do Sul, do Brasil, vai ter uma igreja unida perto de você. Procure, nos chame também, se quiser, no YouTube, no Instagram, que nós vamos direcionar você para direcionar alguém para lhe ensinar, para ir até a sua casa, dar esse estudo do EBV, para que você possa compreender um pouco mais do verdadeiro avivamento, compreender um pouco mais da palavra de Deus. E era isso. Glória a Deus, muito obrigada, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.